Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã e o teu dia completo, no nome de Jesus. Vamos seguir na epístola que escreveu Judas, aquele seguidor de Jesus, e que estava ali orando e Deus o encheu de graça. Vamos seguir lendo a epístola dele, é uma só, mas muito rica, então vamos detalhe por detalhe na sua epístola. Hoje iremos ler Judas, o verso 3 e o verso 4. Que diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4. Pois certos homens se introduzem com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Eles negam um único e soberano Senhor, Jesus Cristo, e também negam a graça de nosso Deus. Então, nós vamos falar de um assunto hoje, nesses dois versículos, e o título do nosso assunto é Dando Importância ao Mais Importante. Tem muita gente dando importância a coisas mundanas e às vezes se preocupando com coisas mundanas que estão por aí mundo afora. A Bíblia é clara em dizer que o sujo deve se sujar mais e o limpo deve se limpar mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Essas são as duas diferenças que constam, neste planeta, no meio dos viventes. Um povo buscando se santificar, se limpar, e um povo buscando se sujar mais e mais. Então, agora com esse carnaval, tem muita gente preocupada com o que o carnaval está apresentando. Você quer um conselho? Faça como eu faço. Eu não sei o que o carnaval está apresentando, porque eu não fico envolvido, investigando, vasculhando o carnaval. Já fiz isso em tempos passados, quando eu era tolo, quando eu era menino na fé. Mas hoje, graças a Deus, eu amadureci. Então, a Bíblia diz aquilo que é puro, santo, agradável, justo, honrável. Busque-o, porque isso agrada a Deus. Essas coisas mundanas, cada dia vão estar piores. Mas eu preciso me informar. Informe-se da palavra de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, quando você se achega a Deus, você passa a enxergar melhor o movimento e a infiltração das trevas satânicas no nosso meio. Não no meio do mundo, mas no seio da igreja. E Judas está escrevendo exatamente isso. Eu procurei vos falar, amados, da salvação. Eu queria escrever tanto como é preciosa essa salvação, mas algo me chamou a atenção. E então eu quero falar algo muito importante para vocês, porque a salvação sem isso te fará desviar. A salvação sem isso te fará perecer. Você será enrolado por esses sistemas satânicos que estão infiltrando no nosso meio. Estão penetrando no nosso meio. E então ele fala, no verso 4, de homens e mulheres que infiltrariam de forma tranquila, de forma mascarada no nosso meio, dizendo ter a mesma fé que nós temos, dizendo ser cristãos de verdade, mas eles tapam tudo isso e através das suas palavras e dos seus dias, eles começam a pregar, a ministrar mensagens que desviarão alguns da presença do Senhor, desviará pouco a pouco a graça de Deus da sua vida e a fé que você tem em Jesus. Então, Judas está escrevendo justamente isso. O mais importante que eu vejo agora é dizer para vocês que vocês precisam manter a fé.
né? Apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios, em Coríntios capítulo 13, que diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que diz, agora seguem a fé, a esperança e o amor, mas principalmente a fé, porque é a fé que te produz esperança, é a fé que te produz amor, é a fé que te produz constância diante de Deus. Judas está falando, né, reiterando as palavras de Paulo, dizendo, precisa se manter a fé, segue-se a fé, segura a fé, firme nas tuas mãos. Isso é muito importante, porque esses homens aparecerão, essas mulheres aparecerão e trocarão a glória de Deus em glória humana. Quando você menos perceber, eles estão tirando o Senhor da igreja, que é Jesus, e colocando a igreja como senhora, a igreja como soberana. Agora, não é você que se joga mais aos pés de Jesus e pede por amor ao nome dele, pede a Deus por amor ao nome dele, por misericórdia. Não, você agora dá ordens, você fala e acontece. As palavras têm poder e você então começa a se encher disso e dizendo, eu boto o pé e aquilo é meu. Eu falo e acontece. Então, Jesus torna-se servo da igreja. Jesus torna-se o escravo da igreja. Ele tem que fazer os gostinhos da igreja, porque os pregadores estão levando o povo a isso. Agora você jejua já com um propósito. Eu quero alcançar a minha casa própria, eu quero alcançar o meu carro, eu quero alcançar o corpo, né? Elogiado por todos, eu quero isso, eu quero aquilo, e o eu está operando no seio de muitos na igreja, e essas palavras são palavras ouvidas por esses pregadores aí, vendedores de sermões, como eu já disse antes, e Judas vem a falar sobre eles. Eles entrarão disfarçadamente, com um disfarce no rosto, né? Com a máscara no rosto, e parecerão cristãos, mas não são. Eles estão preparados para este momento do fim, eles foram preparados para o dia do juízo, e nós vamos falar de tremendos juízos que estão por vir. A igreja já não tem mais postura, muitos dentro dela já não tem mais postura, eles não sabem mais combater o pecado, eles já não guardam mais o escudo da fé, eles são temerosos, estão presos às leis constitucionais, eles já não podem pregar mais o pecado como pecado, com medo de ser preso, mas você precisa ter o escudo da fé e defender e honrar o nome de Jesus. É isso que está dizendo Judas. Vocês tentando falar da salvação para vocês, me veio nos meus estudos a necessidade de dizer a vocês, tenham a fé em Deus, não abaixem a guarda, não deixem de ser cristãos, não se deixem levar por esses pregadores aí, não se deixem levar por esses ensinos que não são de Deus, que estão arrancando a graça de Deus da igreja, que estão arrancando a fé dos crentes e estão fazendo os crentes se tornarem mais mundanos do que nunca. Um dia desse, um irmão em Cristo me disse, olha, a pessoa que tatuou veio para a igreja, trouxe o mau costume da tatuação, whatever, e então o que acontece? Agora os crentes novos convertidos estão pensando que tatuar é comum, que marcar os seus corpos são comum, que usar brinquinhos em todo lado do corpo, que furar os seus corpos, é comum. Eu vou te dizer uma coisa, quando você não conhecia Jesus e você fez uma tatuagem, você estava prestando um culto a Satanás, ao diabo. Não importa a sua explicação, você estava prestando um culto ao diabo, a Satanás. Mas depois de convertido, você precisa andar na presença do Senhor e não pode mais andar no mundo, não pode mais fazer os prazeres do mundo. E às vezes nós somos levados com maus conselhos a quase fazer as coisas do mundo. Isso é para pastores, para missionários, evangelistas. Se nós não cuidarmos e Deus não cuidar de nós, nós nos deixaremos levar. Mas Judas diz, é muito importante eu dizer para vocês, guardem a fé em Cristo Jesus. Por isso o título da nossa mensagem hoje é dando importância ao mais importante. O que vai valer para você? Né? A Bíblia pergunta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você tem de valor é a alma sua. Então você tem que dar importância ao que Judas está ensinando, a fé.
né? Apóstolo Paulo diz, mais importante de hoje o que é? O mais importante de hoje é guardarmos a fé, para vivermos uma vida digna e verdadeira de um verdadeiro cristão no Evangelho de Cristo. Está em Filipenses 1:27. O mais importante, guarde a fé. Guarde a fé e viva uma vida digna de cristão. Não importa o que o mundo vai pensar, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor da igreja é Jesus. Você não tem que fazer o que o mundo faz. Tem pessoas que gastam 1h40, 2 horas em uma academia e não gastam 20 minutos lendo a palavra de Deus. Gastam o dia inteiro em prazeres dessa vida, mas não gastam 1 hora orando diante de Deus. E o próprio Jesus perguntou a Pedro, a Tiago e a João, por que vocês não podem orar 1 hora comigo? 1 hora comigo. No momento de aflição de Jesus ali, ele perguntou isso para ele, por que vocês não podem orar? Vocês só querem ouvir as palavras, ver o povo comendo o pão multiplicado, mas precisam buscar servir a mim. Busque guardar o que é dando mais importância ao mais importante é guardar a sua fé. Que você guarde a sua fé e siga os estudos da palavra de Deus, aprendendo você conhecerá os prazeres de Deus na tua vida e na minha, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.